Bem, na semana de aniversário da capital, estamos discutindo a cultura de Porto Alegre. E hoje, o nosso tema é literatura. E nesse intervalo aqui, o pessoal estava dizendo assim, a gente aqui em Porto Alegre leva a literatura muito a sério, é isso? Muito a sério. É isso, Diego? Eu acho que a gente tem uma característica em relação ao resto do Brasil, que a gente é ainda uma referência, eu acho, cultural, né? Eu acho que isso é motivo de orgulho. A literatura é dessas manifestações, assim. O fato de ter sempre oficina literária, sempre gente fazendo, uma feira do livro gigantesca, eventos novos, eventos de literatura que permanecem. Acho que literatura é um tema caro aqui para a nossa cidade, né? Então, e o bairro sempre faz bem a gente proteger, né? Mas tem uma cara um pouco sisuda, assim, pelo menos nesses eventos, né? As pessoas são muito sérias e tal, ou também tem esse espaço para... Eu acho que nos corredores dos eventos, não, e nem após, assim, no bar, na mesa de bar, a gente toma uns vinhos e aí todo mundo libera geral, assim, algumas... A gente sai dessa cápsula aí, né, do politicamente correto e da seriedade, mas acho que na hora de falar com o leitor parece que a gente assume uma roupagem estranha. Talvez eu fico pensando o seguinte também, é que às vezes a gente não pode, essa coisa da descontração, é super legal isso, bacana, saudável, mas daqui a pouco tem que tomar um certo cuidado também para não ir para um outro lado. Que aí vira festa, vira uma alegoria, vira outra coisa, né? E é um assunto sério, bem ou mal é um assunto sério. A gente discutia algumas problemáticas a respeito da literatura. Então, acho que talvez por isso se tem um caráter assim, um pouquinho mais solene, mas tem que cuidar também para não ir para um outro lado, claro. Né? Senão vira outra coisa. O importante é que também tenha esse caráter do diálogo, né? Com esse leitor, né? Essa aproximação com o leitor, que eu acho que as oficinas e principalmente esses eventos fazem, né? Mas eu estou aqui com o dicionário de Porto Alegrês, né? Ampliado do Fischer, já um livro clássico, né? Abrindo aqui numa página qualquer, por exemplo, tem um termo que diz assim, ó, ficar devendo. Não entender o que foi dito, o que se aludia na conversa. Bah, essa eu fiquei devendo. Eu tomei, assim, tem variações, né? Fiquei boiando, por exemplo. Tomei emprestado um pouco o dicionário do Fischer para falar desse sotaque de Porto Alegre na literatura, né? A gente tem também a questão da nossa segunda pessoa, né? Tu vem, tu vai, que às vezes assusta o escritor, né? Como é que isso é tratado dentro dos livros? Olha, eu vejo por uma questão bem pontual com relação aos editores de fora daqui. Então, porque a gente, num diálogo, a gente põe tu vai lá, isso correto seria tu vais, né? Mas se tu colocar isso num diálogo na boca de um personagem, fica meio esquisito, meio forçado e tal. Então tu põe tu vai, aí os caras te questionam, sabe, tu põe você vai, mas não se fala você aqui, ou se fala muito pouco, então às vezes tem a questão do biscoito, né? A gente fala bolacha. Aí os caras, pô, bolacha, o que é bolacha? Tem pequenos detalhezinhos que a gente acaba tendo que, às vezes, faz uma adaptação, né? Mas é curioso isso, né? Acho que o Guimarães já usou a linguagem coloquial com propriedade, né? E nós agora parece que estamos voltando no tempo e os editores estão imprimindo e exigindo que a gente não fale do micro, que é muito mais bacana do micro a gente poder universalizar essas questões. Mas existe vocês que são escritores, né? Linguagem, existe essa força, né, de um editor, né, diante do trabalho do autor, quer dizer, esse diálogo, claro, acontece, mas acontece uma influência, vocês acreditam? Eventualmente. Eu acho que o principal é ter justamente o diálogo, a conversa, para não ser uma coisa de cima para baixo, assim. Mas às vezes eu acho importante o autor, principalmente o daqui, explicar, dizer, olha, a gente fala assim aqui, né? Então, se começar a botar você no meio termo, acaba se encontrando uma solução. Gil, e no último sábado foi aniversário de nascimento de um dos mais importantes escritores aqui de Porto Alegre, Moacir Scliar. E para homenagear o autor, que morreu há 2 anos, o Memorial do Rio Grande do Sul inaugura amanhã a exposição Scliar, Uma Vida em Imagem, que reúne painéis e fotografias sobre o escritor. Além disso, vai ser feita uma mesa redonda às 7h30 no auditório do Memorial e tem mais dicas na nossa agenda. Em homenagem ao aniversário da capital, o cantor Erasmo Carlos faz show amanhã no auditório Araújo Viana. O tremendão da Jovem Guarda apresenta músicas que contemplam todas as fases da sua carreira de 52 anos como artista.
O espetáculo começa às 9 horas da noite. Restam ainda poucos ingressos, que podem ser trocados amanhã por 1 quilo de alimento não perecível a partir das 4 horas da tarde, na bilheteria do auditório. A Casa de Cultura Mário Quintana exibe amanhã o espetáculo Memória na Ponta dos Dedos, do grupo de pesquisa teatral Signatores. No elenco estão 6 atores surdos que contam suas histórias de vida em libras e com narração em português. Utilizando recursos como teatro, jogos de improviso e poesias, os artistas sobem ao palco às 3 horas da tarde. A entrada é gratuita. E a gente pode dizer que hoje, né, convivem, trocam informações, dialogam, trocam ideias, várias gerações de escritores aqui em Porto Alegre, né? Uma sucedendo a outra, Conceição, e acontece assim que todo mundo vai se influenciando nesse choque de gerações? Ah, com certeza, porque eu acho que as pessoas se deram conta que a arte, ela não tem idade, né? E faz com que as pessoas busquem essas proximidades com aquele que já fez durante 2, 3 décadas, né? Como agora, por exemplo, no nosso sarau, a gente está trazendo a figura da Ivone Pacheco para o sarau. Ela tem 30 anos de carreira com o clube de jazz e ela vai fazer parte do nosso sarau, né? Trazendo toda a experiência que ela tem, a bagagem com a cultura francesa que ela tem, né? E outras pessoas que são bem mais jovens, né, vão fazer esse casamento bonito. Quando é que é o próximo sarau? Dia 7 de abril, é num domingo às 19 horas. É o próximo domingo agora? Próximo domingo agora. E junto com... O outro ainda, né? Sim, sem ser Páscoa ou o seguinte. E junto com a Ivone, tem outro poeta que vai estar comigo, o Ricardo Silvestrin. E o mercado para tudo isso, Hermes? Pois é, incrível, né? Mas o que eu acho mais interessante disso tudo é que, na verdade, assim, uma grande parte desses eventos ela é aberta à comunidade com entrada franca. Então, quer dizer, tudo, acho que, um pouco respeitando até o que prevê o Plano Nacional de Cultura, que um dos eixos lá do Plano Nacional do Livro, Leitura e Literatura é o acesso, né? Quanto mais próximo nós estivermos dos possíveis leitores, dos leitores já constatados, assim como leitores, eu acho que é bacana tudo isso. Acho que a questão não é econômica, a questão é tempo, na verdade, porque eu gostaria de... Não, mas tem uma questão econômica que envolve tudo, assim. as editoras, né? Sim. A compra do livro, que livro. Às vezes está um pouco caro, né, para um leitor mais... Colocar no seu orçamento tão restrito, né? Eu acho que vale a gente lembrar um detalhe também que acho que não se falou ainda a respeito da participação do escritor nas escolas, né? Existem vários projetos que levam os autores nas escolas, tanto a nível municipal, estadual, na rede privada também, e às vezes é uma maneira até de superar esse desafio do preço do livro, quando existe compra governamental, quando existe um projeto que leve os autores às escolas e que acaba também ajudando, de uma certa forma, a formar público, leitor. Principalmente com relação à poesia, porque quando você vai numa livraria, por exemplo, a prateleira de narrativa ela é imensa. A hegemonia da prosa. E a poesia é sempre pequena. E você não consegue editar, né? Todos os poetas reclamam da mesma coisa. Olha só, a Estação Cultura está terminando. Antes de encerrar, eu queria te pedir, Diego, para tu dar de novo o serviço da tua oficina. Opa, maravilha. No IEL, então, Instituto Estadual do Livro, a partir do dia 2 de abril, inscrições abertas para quem quiser, a poesia fora do poema. Conceição, o sarau? Sarau, Versos e Notas, na 5ª edição, com a Ivone Pacheco, Ricardo Silvestrin, eu, a Beth Santos e Beth Krieger e Luizinho Santos, no Café Fonfon. Hermes, teu site, blog, enfim? Meu site é http://hermesbernardejunior.net. E daqui a um pouco vem um livro novo aí da Edelbra chamado Conchas. E Dil? Teu site? O site é luisdil.com.br. Valeu! Lembrando que amanhã nós encerramos essa série de debates sobre a cultura de Porto Alegre com o tema Artes Visuais. Obrigado a todos, obrigado pela audiência, tchau e até a próxima edição.